Enquanto as nossas crianças saem, seja bem-vindo, que a graça do Senhor seja sobre nós. Senhor Deus, nos abençoe nessa noite com a sua palavra, que nós possamos dedicar o nosso tempo exclusivamente ao Senhor a partir de agora, não é? Já estamos fazendo isso desde que entramos aqui, mas precisamente agora quando nós ouvimos o Senhor falar conosco. E que de fato Ele fale com você, não seja o pastor Belmiro a falar, mas seja o Senhor, que você ouça a voz do Senhor e que Ele fale profundamente ao seu coração nessa noite, te enchendo de esperança para enfrentar mais uma semana, mais um mês, mais um dia de tantas lutas, de tantas dificuldades às vezes, mas sempre na presença dEle, que Ele seja gracioso para com todos nós. Abra sua Bíblia em Efésios, você que está em casa, abra também, você também é muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais, agradecemos a presença de vocês conosco e rogamos que Deus os abençoe onde estão, vocês possam também cultuar ao Senhor de onde estão. Efésios capítulo 5, nosso texto de aplicação estará do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4, mas nesse instante eu quero ler apenas o versículo 15 até o versículo 21, porque faz, não é, é o anterior, é o texto anterior ao texto da nossa do nosso compartilhamento hoje, da nossa meditação hoje, e nós precisamos ter um pouco de noção do texto anterior para vivermos aquilo que o texto atual quer nos dizer. Então nós vamos ler, eu vou ler, e os irmãos acompanham a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele vai trazer um disciplinamento a respeito da família, como deve ser a nossa família, como deve ser a família daqueles irmãos, como eles devem viver essa comunhão da família, essa unidade familiar, como ela deve servir ao Senhor, e é isso que ele vai fazer a partir do versículo 22, falando das mulheres, das esposas, dos esposos, dos homens e dos filhos. Então o texto fala exatamente sobre família, no mês que nós chamamos mês da família. E como é que nós estamos vivendo enquanto família? Como está a nossa família? Como nós estamos, sinceramente, diante do Senhor, vivendo essa unidade familiar? Nós estamos vivendo um tempo de desconstrução familiar. Pasmem os senhores, mas nós temos um presidente da República que diz que o discurso da família e da religião é ultrapassado e decadente. Se nós temos um maior no país que diz que o discurso da família é ultrapassado, então nós estamos com problema. Se ele diz que a religião é ultrapassada e decadente, então nós temos um problema. Ou nós estamos mostrando que a instituição familiar e a instituição religiosa estão decadentes aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que já definitivamente não querem saber nem de família, nem de religião. Estamos vivendo então um tempo de desconstrução familiar, em que qualquer tipo de família é permitido, qualquer tipo de família é família, e que não há nenhuma vedação aqui, qualquer coisa, qualquer problema e qualquer tipo de união se possa fazer. Não foi assim que Deus ensinou, não é assim que a história ensina. Mas nós estamos vivendo também um tempo de cada um para si mesmo. O egoísmo tem ferido de morte as nossas famílias. Temos vivido um tempo em que somos egoístas. Para mim tudo, para o outro nada, e esse é um grande problema também para as nossas famílias. Estamos vivendo um tempo de pouca importância à integridade moral. Em tempo de relativismo, a Bíblia é um livro ultrapassado. Se nós estamos vivendo um tempo de pouca importância à integridade moral, e é isso que a palavra de Deus nos ensina, nós então estamos vivendo um tempo em que a Bíblia foi ultrapassada, já não serve mais aos novos costumes e ao novo modelo de vida.
Estamos vivendo um tempo desafiador quanto à participação familiar. Os nossos interesses familiares estão muito distantes. Alguns vivem exatamente esse distanciamento entre o interesse que o marido tem e o interesse que a mulher tem. Cada um está vivendo por um lado, cada um está vivendo aquilo que realmente quer, sem dar atenção ao que o outro quer. Um tempo de distanciamento, um tempo de participação muito pequena no meio da família. Estamos vivendo um tempo de abandono da casa, de abandono dos mais velhos. Casa, família, são vocábulos cada vez mais indesejados. Nós estamos partindo para um tempo do sozinho é melhor. Nós estamos vivendo um tempo de pouca ajuda para com os menos favorecidos da família. Nós temos irmãos que ascendem tranquilamente a milhares, que crescem financeiramente, mas que não ajudam os seus, que largam os seus menos favorecidos, da sua própria família. Não estou nem falando dos pobres que nós temos conosco, mas da sua própria família. Melhoram, crescem, mas a família não importa, porque nós estamos vivendo esse tempo de egoísmo e de pouca vontade de ajudar os menos favorecidos da nossa família. O que a palavra de Deus fala sobre família? A palavra de Deus nos diz que a família é uma instituição cujo início se deu não por iniciativa humana, mas por iniciativa de Deus. Uma instituição que foi feita para abençoar. Deus viu que Adão estava só e criou para ele uma mulher que fosse idônea, uma auxiliadora, para que ele tivesse companhia, para que ele pudesse ter a participação daquela mulher ajudando a cuidar daquilo que Deus disse para ele cuidar. A palavra de Deus diz sobre família que ela é uma instituição cujos laços devem ser cada vez mais fortes e cada vez mais protegidos. O homem abandona pai e mãe, se une à sua mulher, são os dois uma só carne, para que possam viver de forma absolutamente integrada, homem e mulher, possam participar da vida e serem felizes dessa forma. O grande problema atual é que os princípios bíblicos para a convivência familiar estão completamente dissociados da realidade do mundo. O que o mundo pensa sobre família não é o que Deus diz sobre família. Então eu quero, nessa noite, olhar com os irmãos, olhando para esse texto, de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 22, para o papel de cada membro da família, entender o que Deus diz, através da interpretação do apóstolo Paulo aqui, o que Deus diz que deve ser a nossa família, uma família ajustada, não somente para a glória de Deus, mas para a alegria nossa. E, em primeiro lugar, irmãos, do versículo 22 até o versículo 24, Paulo vai falar sobre a mulher segundo o propósito de Deus. A mulher vivendo em família segundo o propósito de Deus. Ele diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nós temos aqui o que o mundo convencionou de chamar o mito da submissão feminina, da escravatura lançada sobre a mulher. Num tempo ultrapassado, em que se via a mulher como um objeto, então ela tinha que ser submissa. E com o advento da modernidade, da pós-modernidade, do avanço do pensamento mundano, da efetiva valorização feminina, da inconformidade da mulher em ser apenas ajudadora familiar, tudo isso traz à tona aquilo que o mundo diz, que essa parte de que a mulher seja submissa está fadada ao fracasso e um dia isso vai acabar. O que na realidade a palavra de Deus fala sobre submissão? Há uma compreensão errada de que isso é uma escravatura. Quando nós olhamos para o Salmo 128, versículo 3, ele diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Uma mulher que vive em família, que vive a família, ela abençoa o seu marido. O Salmo diz que o homem que teme o Senhor será abençoado dessa forma. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba.
Edificar é fazer nascer um edifício, é construir. A mulher sábia edifica, ela constrói a sua casa. A mulher que tem sabedoria, ela domina talvez as suas próprias dificuldades e ela constrói com as suas próprias mãos aquela sua casa. Mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. A mulher pode trabalhar, pastor, para compor a economia familiar, a economia doméstica. A Bíblia responde. É interessante que a Bíblia tem resposta para isso também. Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Não, eu troquei o texto. É Provérbios 31. Eu estou olhando no Salmo aqui. Provérbios 31, capítulo 10, diz o seguinte, capítulo 31, versículo 10, diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela, não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Examina a propriedade, adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende aos necessitados. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho puro, de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, vende-as, dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe dos frutos das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Mulher trabalha. Mulher pode trabalhar sim. Essa é uma mulher que honra a sua casa, com o seu trabalho, com a sua dignidade. Ajuda o seu marido, trabalha junto, constroem juntos. O que Paulo diz no texto de Efésios é que a mulher está debaixo da mesma missão do homem. Não há maior nem melhor nesse relacionamento. O grande problema é que, infelizmente, o mundo leu isso errado. E muitos hoje tratam a sua mulher como alguém inferior. E algumas mulheres acham que precisam se rebelar contra a submissão, que elas entendem que seja uma escravidão. Hoje, as casas têm sido lugar de batalha e não de bênção. Por causa de não entendermos o lugar de cada um, a tarefa de cada um na nossa casa. As casas são lugar de batalha, não de bênção. Cada um quer mandar mais do que o outro. Mas em segundo lugar, Paulo fala também aos homens. E a partir do versículo 25 ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. O marido deve amar a esposa. O modelo é o amor de Cristo à igreja. Um amor sacrificial, um amor de sacrifício. Sacrifício pelo lar,
sacrifício pelos filhos, sacrifício pela esposa. Nós não fomos constituídos maridos, homens, donos de casa, para que tivéssemos escravos ou escravas dentro das nossas casas. Nós fomos chamados pelo Senhor a amá-las, a ter por elas um carinho especial, a ter por elas respeito. E o marido precisa aprender que ele não é o suprassumo do relacionamento conjugal. A esposa tem necessidades físicas, tem necessidades espirituais, que você, homem, se compromete a satisfazer quando você se casa. Esposas precisam de homens fortes, capazes, que sejam produtivos, que as acompanhem em tudo, mas que sejam companheiros de jornada, de forma que elas possam enxergar neles o exemplo pelo qual elas eduquem os seus filhos. Quantas casas estão abandonadas? Porque os homens acham que ali eles têm um feudo, que eles dominam, mas não dão nada de si em favor de um relacionamento amoroso que valha a pena viver. Mulheres frustradas, porque têm maridos inconsequentes, incapazes de olhar além do que eles enxergam no espelho quando olham a si mesmos. Mulheres que têm homens que as ama de verdade, não têm nenhuma dificuldade de praticar a submissão que os homens desejam delas. Mas Paulo vai falar não apenas da mulher, não apenas dos homens, mas ele fala da família que tem filhos, filhos segundo o propósito de Deus. E ele usa o capítulo 6, versículo de 1 a 4, e ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo diz que os filhos devem obediência aos pais, que eles devem honrar seus pais. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz assim, ou ensina assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Essa é a promessa, para que os teus dias sejam prolongados na terra que o Senhor Deus te dá. Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. A Bíblia está repleta de ensinamento para que os filhos sejam obedientes aos pais. Ter uma família em que os pais são amorosos, as mães submissas aos esposos e filhos obedientes é o desejo do Senhor para cada um de nós. Todas as vezes em que você for ler esse texto de Efésios, lembre-se de voltar a sua atenção para os versículos 18 e para o versículo 21, porque ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A condição é enchermos, queridos, do Espírito do Senhor. A condição de ter uma família em que as mulheres são submissas aos seus próprios maridos, em que o marido é o cabeça da igreja, que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, que o marido é o cabeça da mulher, e que ama essa mulher como Cristo amou a igreja, onde os filhos são obedientes e nos seguem e nos obedecem. Só é possível quando esse casal está cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele entende que precisa sujeitar-se uns ao outro, que nós precisamos encontrar um tempo em que nós andemos juntos pela nossa vida. Ou nós nos enchemos do Espírito, e nos sujeitamos aos outros, uns aos outros, ou nós seremos completamente incapazes de cumprir o que o apóstolo Paulo, baseado nas Escrituras do Antigo Testamento, preconizou para uma base segura de uma família debaixo da graça de Deus. Enquanto não colocamos isso no nosso coração, nós vamos continuar vivendo miseravelmente a vida de casados infelizes, famintos de alegria, parcos de entendimento. Enquanto a gente não entender que a família é um projeto de Deus, que há ordem numa família, que há determinação de Deus para o papel de cada um dentro da família, enquanto nós não conseguimos entender isso,
nós seremos presas fáceis do inimigo das nossas vidas e do inimigo que é o nosso próprio coração. Nossas famílias vão continuar se desintegrando por causa do egoísmo em nossas vidas de casados. Primeiro eu, primeiro as minhas determinações, primeiro os meus desejos, depois, se o outro, se tiver tempo, algo que sobre para o outro. Isso é a falência do casamento, inclusive do casamento cristão. Hoje eu quero, quando eu vou partindo para a conclusão desse texto aqui, eu quero me lembrar que eu sou mineiro. Quero lembrar a cada um que eu sou mineiro. E mineiro é cheio de contar causo. Eu não conto muito causo aqui não, mas hoje é um dia em que eu quero contar um causo mineiro. E que eu ouvi certa vez do Padre Léo, que é um mineiro, que foi um mineiro, nascido no sul de Minas, e que morreu em São Paulo, vítima de câncer aos 48 anos. E ele contou um caso que eu vou tentar retratar aqui, e que os irmãos vão reconhecer se já ouviram ou não, mas é um caso interessante para esse tipo de palavra que nós temos hoje. Conta o Padre Léo de que uma família completamente desinformada, uma família completamente fora do esquadro, vivia numa pequena cidade, e essa família estava totalmente desestruturada. O pai bebia muito, cheio de vício, a esposa não o respeitava e não respeitava ninguém também, e fofocava e conversava e fazia mal. Um filho era drogado, mexia com drogas, estava perdido na vida, e a filha também perdida, caminhou cedo, perdeu-se, e não tinha modo de voltar, e não tinha como essa família se acertar. E era uma encrenca essa família, e essa família vivia a encrenca do dia a dia. Aí um dia, para piorar as coisas, a sogra dele veio morar na casa dele. Então a coisa desandou de uma vez só, porque ele não gostava da sogra, a sogra não gostava dele. E virou aquela confusão naquela casa, e ele já desesperado com aquela casa. Aí ele disse assim: olha, eu sei de um monge que vive em tal lugar, eu vou lá pedir uma ajuda para ele me explicar o que a gente tem que fazer, o que nós temos que fazer para melhorar isso aqui. E ele bebia muito, ele já começou a beber para ir lá no monge, e quando ele chegou no monge, o monge falou para ele assim: você vai voltar amanhã, porque eu vou consultar, vou orar, vou buscar uma resposta para a situação da sua família, e você vai ter a resposta amanhã quando você voltar. Ele foi embora e falou para a família, falou: fui lá no monge, ele vai consultar, e ele vai orar, e ele vai buscar a resposta, amanhã ele vai me dar a resposta. E ele voltou no outro dia, e o monge falou assim: olha, eu tive uma visão de que Jesus voltou para a terra. Jesus voltou para a terra, e ele agora está morando lá na sua casa. É um de vocês. E o cara falou: senhor, você está louco? Na minha casa? Como é que Jesus ia morar numa casa daquela? Meu filho é assim, 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 minha filha dessa forma, minha mulher desse jeito. E agora a sogra, a velha, está morando lá em casa, como é que eu vou fazer? Não, Jesus não mora lá não. O senhor está completamente enganado. Está morando lá. Volta que ele está morando lá. E ele chegou, já passou no boteco, tomou umas cachaças e foi para a casa dele. E ele chegou, a esposa falou assim: e aí? Ele falou assim: o monge falou para mim que Jesus voltou para a terra e está morando aqui em casa, é um de nós. A mulher falou: você está doido? Você está completamente louco. Jesus aqui? E continuaram aquela confusão, as contas não pagavam, eles não tinham dinheiro para nada, e vivendo aquela dificuldade, aquela luta. Aí ele falou assim: daqui uns 2 dias eu vou lá no monge de novo, porque a coisa não melhorava de jeito nenhum, e a sogra dando palpite, dando problema, e aquela coisa, confusão. Ele falou assim: olha, aqui Jesus não mora não, ele não tem condição de morar aqui não. E ele voltou, 3, 4 dias depois, ele foi lá no monge, falou assim: olha, o senhor se enganou, Jesus não voltou, e ele não mora lá em casa, ele não é um de nós. Aí o monge falou assim: é lá, ele está lá, pode voltar que ele está morando lá, é um de vocês. E ele voltou para casa e chamou a família e falou assim: o monge falou que é aqui mesmo, Jesus está aqui.
E aquilo o filho falou assim, quem sabe é a avó. Você está louco, rapaz, sua avó? Detesta essa avó, detesta essa mulher, rapaz. Nunca que Jesus vai ser essa mulher. Então pode ser a fulana, a filha. De jeito nenhum, essa menina não presta, não vale nada, não tem jeito nenhum. E não pode ser eu, porque eu bebo demais, e não pode ser sua mãe, porque sua mãe é desonesta, porque sua mãe não presta. Não pode estar aqui em casa, esse monstro está errado, esse monstro está errado. E aí eles começaram a procurar saber se Jesus realmente tinha voltado e se era algum deles. Mas nenhum aceitava que tivesse Jesus morando em algum deles, que algum deles fosse o Jesus que o monge disse que estava lá na casa deles. Mais uma semana de confusão, mais uma semana de briga. E eles voltam, e ele volta ao monge. Agora definitivamente, eu tenho certeza que não é lá em casa. O senhor pode orar de novo, o senhor pode consultar, e eu vou voltar para o senhor me falar como é que a gente faz, porque realmente, definitivamente, não é na nossa casa que Jesus voltou, não é lá que ele mora. Foi embora. Um dia depois ele voltou, o monge estava sentado, e ele disse assim, olha, o senhor pensou? Pensei. O senhor orou? Orei. O senhor buscou a resposta? Busquei. É lá, está lá na sua casa. É um de vocês. E ele chega na casa dele, então, e fala assim, gente, vem cá, todo mundo. Tem um problema aqui. O monge diz que está aqui, ele é um de nós. Como é que nós vamos fazer? E ele pensou, falou assim, o menino falou assim, o senhor já pensou, pai, se for a minha avó? O senhor tratando ela desse jeito? O senhor pensou se for minha mãe? Se for o senhor, se for eu, se for a menina? Como é que a gente faz? Aí diz que naquela noite, naquela manhã, ele acordou, preparou um café da manhã reforçado, levou lá para a sogra, entregou para a sogra, minha sogra, está aqui o café, preparei com gosto, preparei para a senhora e tal, e nós vamos fazer as pazes, nós vamos viver bem. E ele começou a melhorar o tratamento com a sogra. E cada um começou a pensar que realmente o outro pudesse ser Jesus. E eles começaram a cuidar uns dos outros. A filha parou com as bagunças dela, o filho diminuiu as drogas, ele diminuiu a bebedeira, a mulher parou mais em casa, a sogra parou de falar mal do genro, e as coisas foram andando. E as coisas começaram a melhorar na casa deles. E aquilo começou a ficar bom. As contas começaram a ser pagas, porque todos trabalhavam, todos juntavam dinheiro e repartiam as contas, começaram a pagar tudo, tudo começou a dar certo na casa deles. Ele voltou lá no monge, falou assim, nós só não descobrimos quem é de nós que é Jesus, mas melhorou muito lá em casa. Lá em casa está assim, ele falou assim, não, você vai lá, vocês vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo, porque Jesus vai se declarar lá, ele está lá, é um de vocês. Ele voltou para casa, mais animado, parou a bebedeira, começou a consertar a vida, começaram a pagar as contas, começaram a cuidar mais uns dos outros, começaram a se amar, começaram a viver uma vida familiar, até o momento em que, de fato, a casa deles virou uma casa com o propósito de Deus para uma casa. E aí, ele voltou ao monge para agradecer. Quero agradecer ao Senhor, porque nós não descobrimos mesmo quem é Jesus, mas lá em casa virou uma maravilha. Não brigo mais com a minha sogra, ela não briga mais comigo, minha mulher me dá atenção, nós estamos vivendo uma vida boa de casados, meu filho consertou, não se droga mais, está vivendo bem, minha filha está vivendo em casa, agora está com o namorado, vai se casar, está tudo ok, está tudo em paz. Queria agradecer ao Senhor. Ele falou assim, mas é fácil. Vocês descobriram que Jesus vive dentro de vocês. Vocês conseguiram descobrir que o Jesus que vocês precisavam, que a casa que vocês queriam viver, que o amor que vocês precisavam ter, estava dentro de casa. Estava dentro de cada um de vocês. Vocês encontraram o Espírito de Deus que habita em cada um de vocês. Cada um de vocês tem o Espírito de Deus vivendo dentro de si. Quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, é mais ou menos isso que ele quer dizer para nós. Nas nossas casas nós precisamos nos encher da presença do Senhor.
Nossas casas precisam ser repletas do grande amor de Deus por nós. Nossas casas precisam alcançar a maturidade de viver em um tempo novo, um tempo de expectativa de grandes coisas, de futuras grandes coisas. Nossas casas precisam viver a esperança de que Jesus vive nela. E nós só podemos encontrar Jesus nas nossas casas quando nós nos dedicarmos a tratar bem e a viver bem com cada um de nós que vivemos nela. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, vivam a mesma missão deles, ajude os seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Filhos, respeitem os seus pais, amem os seus pais. Num mês como esse eu não poderia desejar coisa melhor para cada um de nós. Nesse mês e para o resto da nossa vida, eu desejo que Jesus se revele a cada um de nós nas nossas casas. Que o Espírito Santo do Senhor encha o nosso coração para vivermos o melhor que nós podemos, para termos casas abençoadas pelo Senhor. Como cantamos aqui, que o Senhor abençoe nossas casas, que nós tenhamos famílias estruturadas, que a gente não ouça a voz do tentador, que a gente não ouça a voz do mundo, que a gente não ouça a voz do nosso coração, dizendo que somos mais importantes, de que importa mais cuidar de cada um de nós, sabendo que importa cuidarmos cada vez mais um do outro. Cuide um do outro, não deixe o inimigo infiltrar na sua casa. Enche o seu coração com o Espírito Santo de Deus, enche a sua casa com a promessa de vida futura transbordante. Não ouça, feche os seus ouvidos, feche o seu coração para o que o mundo diz que é família. Família é um projeto de Deus. A família pode viver o propósito de Deus e pode ser feliz vivendo esse propósito. Que Deus abençoe vocês e que nós, como o finado Padre Léo, possamos entender que é maravilhoso encontrar o Cristo que vive na minha família. Encontre o Cristo que vive no seu marido, encontre o Cristo que vive na sua esposa, encontre o Cristo que vive nos seus filhos, nos seus pais e em toda a sua família. É lá, é lá. Talvez você possa dizer para mim, não, pastor, o senhor está errado. Lá em casa não, lá em casa é um inferno, lá em casa é uma tristeza. Lá em casa, faça o teste. Comece a mudar. Comece a transformar por dentro você mesmo. Comece a enxergar o Cristo que vive no outro. Isso pode mudar a sua casa. Se ela ainda é uma casa dividida, complicada, difícil, se cada um tomar essa decisão e aprender, nós vamos ver que o Espírito Santo que enche o nosso coração, enche também a nossa vida de esperança, de graça, de misericórdia e de paz. É isso que eu desejo para você. Que essa seja uma semana em que você se dedique a encontrar o Cristo que vive na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais. Que você busque isso com afinco, com coragem. E que Deus abençoe tremendamente a sua casa, a sua vida. E você seja feliz vivendo em família. Uma família que vive o propósito de Deus. Vamos orar? Hoje eu vou terminar cedo, hein? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua bondade e a tua misericórdia são tamanhas, que o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de pensarmos um pouquinho a respeito da nossa família. Pai, sabemos das dificuldades, sabemos que não é fácil, nós sabemos e temos compreensão de que as coisas não são tão simples como pode parecer. Sabemos, ó Deus, que temos em nosso coração mágoas, tristezas, coisas, ó Deus, que precisam ser retiradas de nós. Mas, ó Deus, só aos teus pés, só debaixo do cuidado do Senhor, tudo isso pode mudar, toda a nossa vida pode ser transformada,
e todo o nosso ser pode ser para honrar e glorificar o Teu nome. Pai, visita as nossas casas de fato. Ó Deus, que nós descubramos que o Teu Espírito habita em nós. E ao descobrirmos, ó Deus, que nós façamos o melhor, para que o Teu Espírito se alegre em cada um de nós. Pai, nós Te agradecemos, porque fomos comprados pelo Teu sangue quando não merecíamos ser comprados. Recebemos, ó Deus, a graça que não merecíamos. Recebemos um amor que não merecemos. Mas, ó Pai, foi do agrado do Senhor trazer para nós a Tua misericórdia e a Tua graça. Foi assim que o Senhor derramou sobre nós os ventos da bondade, da doçura e da vida, ó Deus, que nós precisamos viver. Nos ajude, Deus. Dá-nos compreensão, dá-nos coragem para repreender a nós mesmos. Dá-nos a coragem, ó Deus, de enfrentarmos os desafios que a nossa mente encontra em meio a um mundo que desconstrói a família. Dá-nos, ó Deus, a coragem de dizer não a essas novas ideias. Dá-nos a coragem de persistir na família que o Senhor criou. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a graça do Senhor ainda agora, aqui e depois quando estivermos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir os tempos. Ajuda-nos a compreender que, ó Deus, quando o outro é feliz dentro de casa, nós também somos felizes. Ajuda-nos a repreender aquele que devora as nossas famílias, aquele que traz destruição, aquele que traz desassossego, aquele que traz tristeza, guarda mágoas e que faz, ó Deus, com que pequemos contra o Senhor. Nos ajude, Deus. Traz paz ao nosso coração, ao coração da Tua igreja. Ajuda o Teu povo, Deus, a caminhar, dando, ó Deus, testemunho de que o Espírito do Senhor habita cada um deles. Rogamos e já Te agradecemos, porque o Senhor é conosco. Dá-nos um tempo de graça, um tempo de misericórdia, mesmo no mundo em constante desafio. Que sejamos capazes de alinharmos os nossos pensamentos com os Teus pensamentos e a nossa alma com a Tua alma. A graça do Senhor seja conosco e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e com cada um do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém.